Bom dia a todos, amigos internautas, sejam todos bem-vindos a mais uma live do nosso Festival Literário Virtual do Centro Espírita Leon Denis. É com muita alegria que estamos aqui. Passaremos agora, antes de iniciarmos as nossas atividades, a leitura de uma página do Evangelho segundo o Espiritismo com a Juliana Quintela, trabalhadora do CELD, conhecida já de vocês. E logo em seguida faremos a nossa prece inicial para essa live. Com você, Ju. Bom dia a todos os companheiros e companheiras que estão nos assistindo. Vamos à leitura do Evangelho, é o capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, o item 10 das Instruções dos Espíritos, cujo título é A Nova Era. Eu vou ler apenas o item 10 e ele inicia dessa forma, né? Um dia, Deus, em sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade atravessar as trevas. Esse foi o dia da vinda do Cristo. Depois da luz viva, as trevas voltaram. O mundo, após alternativas de verdade e de obscuridade, perdia-se novamente. Então, assim como os profetas do Antigo Testamento, os espíritos se puseram a falar e a advertir. O mundo está abalado em suas bases, o trovão reboará. Sede firmes. O espiritismo é de ordem divina, pois tem suas bases assentadas nas próprias leis da natureza, e crede que tudo que é de ordem divina tem um objetivo elevado e útil. O mundo terrestre se perdia. A ciência, desenvolvida à custa do que é de ordem moral, vos conduzia unicamente ao bem-estar material, voltando-se em proveito do espírito das trevas. Vós o sabeis, cristãos, o coração e o amor devem marchar unidos à ciência. O reino de Cristo, ai de nós, após 18 séculos e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Cristãos, voltai ao Mestre que quer vos salvar. Tudo é fácil, aquele que crê e que ama. O amor o preenche de uma alegria inexprimível. Sim, meus filhos, o mundo está abalado, os bons espíritos o dizem sempre. Curvai-vos sobre o vento que anuncia a tempestade, para que não sejais derrubados, quer dizer, preparai-vos e não vos assemelheis às virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. A revolução que se prepara, é antes moral do que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, inspiram a fé, para que todos nós, obreiros esclarecidos e ardentes, façais ouvir vossa humilde voz, porque vós sois o grão de areia, mas sem grãos de areia não haveria montanhas. Assim, pois, que estas palavras, nós somos pequenos, não tenham mais sentido para vós. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. A formiga não constrói o seu formigueiro e animaizinhos insignificantes não erguem continentes? A nova cruzada começou. Apóstolos da paz universal e não de uma guerra. Modernos São Bernardos. Olhai e marchai para frente. A lei do mundo é a lei do progresso. Fenelon, Poitiers, 1861. Vamos então, meus amigos, à nossa prece. Elevemos então nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinita bondade e misericórdia, a Jesus, nosso irmão maior, nosso guia, aos espíritos amigos da nossa casa espírita, ao nosso querido patrono, Leon Denis, e todos esses mentores, Senhor, que nos assistem nesse momento, rogando o amparo e a sustentação, para que, através desse trabalho, possamos levar aos corações amigos que nos acompanham as melhores vibrações de amor, luz e paz. Em seu nome, Jesus, em nome dos mentores da nossa casa, mas acima de tudo, em nome de Deus, que damos por iniciada mais uma live do nosso Festival Literário Virtual do CELD. Graças a Deus. Amigos, antes, então, de iniciarmos, vamos dar uma repassada nessa programação de hoje do nosso Festival Literário Virtual do Centro Espírita Leon Denis da cidade do Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho, em instantes, falará conosco o nosso convidado de agora, Jaime Ribeiro, sobre as 10 tendências do movimento espírita pós-pandemia. Daremos uma pausa pequena, então, às 14 horas, retornaremos com o nosso companheiro Alexandre Lobato, que falará sobre o livro No Invisível, Leon Denis. Às 15 horas, a querida Sueli Caldas Schubert falará sobre o livro Problema do Ser e do Destino, também do nosso patrono Leon Denis.
E para o nosso encerramento, às 16 horas, Ana Teresa Camasmi nos falará sobre o livro Depois da Morte, do nosso querido Leon Denis também. Então, queridos, é importante que vocês visitem a nossa livraria virtual e todos esses livros que foram abordados e que serão abordados aqui hoje estarão lá em destaque na nossa página da editoraceld.com.br. É importante que você nos visite, teremos lá outras obras também. E ficará durante toda a nossa transmissão um QR Code na tela para que você possa fazer a sua doação para o CELD ou para a Obra Social Antônio de Aquino. É muito importante a sua ajuda. Teremos também a participação do público, então, por isso, é importante que vocês já elaborem as suas perguntas, porque a Juliana depois passará ao nosso convidado, Jaime Ribeiro. Tá? Não esqueçam de colocar a cidade, o local de onde vocês estão falando, é muito importante para nós. Então, é com alegria que recebemos aqui o nosso segundo convidado do Festival Literário de hoje, Jaime Ribeiro, autor dos livros autor do livro Empatia, Empatia Todo Dia, e hoje ele falará sobre esse tema tão importante, tão atual para o movimento espírita, que são as 10 tendências do movimento espírita pós-pandemia. É com prazer, Jaime, que recebemos você aqui nessa live. Seja bem-vindo. Você terá 30 minutos para fazer as suas considerações finais e já falar também do seu tema. Seja bem-vindo, querido. Obrigado, bom dia a todos. Eu não sei se tem algum problema com a minha imagem. Vocês estão vendo aí? Então eu vou ter que movimentar aqui para o lado. Isso, tem uma luz. Que estranho, hein? Mas está bonito. Tem alguma luz aqui acontecendo, eu vou tentar entender o que está acontecendo aqui. É bom que é luz. Se a luz é sempre bom, mas está ofuscando a sua imagem, realmente. Agora. Melhorou muito. Melhorou. Melhorou? Melhorou. É o sol, que bom. Talvez eu tenha que me movimentar aqui para melhorar. Agora está ótimo. Isso, está melhor? Ótimo. Perfeito. Tá, gente, então, tudo bem, Juliana, Conceição? Bom dia a todos que estão aqui nos assistindo, pessoal do CELD. E boa tarde, boa noite também para quem vai assistir essa live à noite e à tarde depois, né, que vai ficar disponível aí na internet. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. No ano passado eu estive aí no Café Literário ao vivo e agora estamos aqui novamente. Estou muito feliz por estar conectado com vocês por meio da tecnologia. Eu já posso tocar agora? Já está tudo comigo? Já, então, já pode ir direto. Mas pode falar, é um prazer. Então vamos lá, gente. O tema de hoje que nós vamos falar é um tema que ele está em um documento chamado 10 Tendências para o Futuro do Movimento Espírita Pós-Pandemia. É um documento que eu lancei alguns meses atrás e deve ter circulado bastante. Foi um documento que viralizou e já tem grupos de estudo discutindo esse documento aqui no YouTube. É super fácil achar. Vocês colocam aí 10 tendências para o futuro do movimento espírita e vão ver que algumas pessoas já estão criando grupos de estudo para discutir esse documento e é uma alegria estar aqui como autor do documento para conversar com vocês a respeito desse tema. E eu estava aqui estava online com vocês, assistindo o Paulo. Como eu falei, é sempre muito bom ouvir o Paulo, as suas considerações e trazer essa estrutura, essa discussão sobre a autonomia, a heteronomia. E também sou um leitor já das cartas de Kardec que estão publicadas lá no portal. Já comecei a fazer leitura dessas cartas. Estou escrevendo, inclusive, um documento do lado com algumas considerações sobre essas cartas, que é bom a gente ter acesso, ter contato com tudo isso que aconteceu lá no início do Espiritismo para trazer novas luzes para como nós compreendemos a doutrina. E como o Paulo tão bem falou na sua live, o estudo da doutrina espírita, por si só, apenas o estudo, não nos representa. Eu acho que, novamente, ficou ruim, né, gente? Eu acho que vou ter que... Agora melhorou. O sol está andando aqui, sabe, muito rápido,
e se sumir novamente, vocês me falem aí. Como o Paulo falou, o estudo só não nos representa. Não adianta nós só estudarmos a doutrina espírita e nos ocuparmos em entendermos toda a sua estrutura. O que vai realmente importar agora, além de conhecer os princípios, o que a doutrina nos traz, é o nosso nível de conexão com as pessoas. O nosso nível de conexão entre nós, e não só entre os espíritas, também entre os espíritas e a sociedade como um todo. Ele falou na empatia, eu fiquei muito feliz, porque, não por acaso, escrevi 2 livros sobre o tema, mas é a segunda vez que eu escuto o Paulo falar sobre isso. Da outra vez foi numa entrevista que ele fez com um grande amigo meu, que é o Bruno Tavares. Quem não segue ainda também o canal do Bruno Tavares, vale a pena dar uma olhada, que ele tem entrevistas e tem conteúdos assim muito profundos da doutrina espírita. Vale a pena conhecer o trabalho do Bruno Tavares. E a segunda vez que o Paulo fala sobre empatia, eu fico muito feliz, porque às vezes, quando nós estamos estudando alguma coisa profundamente, em especial análises documentais, nós tendemos a nos desconectarmos, a nos tornarmos muito tecnicistas, e entendermos que por trás de tudo, inclusive das ideias, existem seres humanos, e é importante a gente sempre trazer essas habilidades humanas para o foco. E esse documento que eu escrevi, esse documento, ele fala muito mais sobre divulgação da doutrina espírita, a consolação, que é uma característica da doutrina espírita, e o acolhimento. Fala muito mais disso do que sobre formatos digitais. Quando a gente fala em futuro, quando a gente começa a discutir sobre o que está por vir, automaticamente a gente pensa em tecnologia. E não necessariamente isso é uma verdade para esse documento. É um documento de inovação, obviamente. E falar de inovação e sobre mudanças é sempre um grande desafio. Porque algumas pessoas recebem essa informação ou essas ideias com grande entusiasmo, com brilho nos olhos. Muita gente fica encantada com esse tipo de movimento pelo progresso. Mas algumas outras pessoas não recebem esse assunto com tanta simpatia. Alguns até recebem com uma certa antipatia. Porque a verdade é que nós adoramos falar em inovação. Nós adoramos mudanças, novos formatos, discutir inclusive sobre tecnologia, sobre futuro, sobre tendência. É certo que o ser humano nunca foi muito feliz toda vez que ele tentou prever o futuro. O ser humano nunca conseguiu definir exatamente o que estava por vir. Nunca foi a nossa maior fortaleza. Nós somos muito mais, digamos, assertivos quando estudamos o passado, quando identificamos os fenômenos históricos, do que a partir deles desenharmos o futuro, pela simples questão que nós tendemos a replicar os modelos dos acontecimentos que antecederam o presente para o futuro, como se eles fossem se repetir. Mas não é bem assim. Até porque o ser humano não gosta de mudar. É da natureza humana esse tipo de movimento. E mudar realmente é bem difícil. E quem antipatiza com novas ideias, com inovações, com mudança, tem toda a razão, pessoal. Porque pode ser que a mudança doa. Pode ser que doa nas pessoas. Porque mudar aquilo que nós fazemos ao longo dos 20 anos, mudar pode significar reconstruir toda a nossa jornada de aprendizado, e nem todo mundo está disposto a isso. Porque você vai ter que começar a fazer coisas que você vinha fazendo há tantos e tantos anos de uma forma diferente. E para aderir à mudança, muitas vezes isso é necessário. Nós não somos os melhores do mundo em aderir a mudanças e inovações. E eu estou falando aqui do movimento espírita. Quando os websites, os sites da internet comuns estão, e todo lugar hoje tem um site na internet, começaram a surgir, se proliferar, o movimento espírita acreditava que sites eram coisas de comércio,
que instituições doutrinárias de estudo, religiosa, não importa como a gente chame, não precisavam ter website. Alguns museus, as igrejas e etc. entenderam diferente e rapidamente se estruturaram dentro do mundo digital. Logo depois surgiu o Facebook. O Facebook que muita gente ainda utiliza e os jovens estão deixando de usar. Vocês já devem saber disso, que já não interessa mais a nova geração o formato que o Facebook vem trazendo dentro daquela plataforma, que é a plataforma azulzinha, que é o próprio Facebook. Mas quando surgiu foi uma febre. Foi logo depois ali da disseminação do Orkut. E aí, com o Facebook, nós também decidimos que aquilo ali era lugar de paquera, de jovem, falar bobagem, e que nós não precisaríamos ter páginas no Facebook, porque não tinha nada a ver com a instituição espírita. Nós também estávamos enganados, e a maioria das instituições espíritas hoje tem o Facebook. Isso aconteceu com o Instagram, com tantos outros, está acontecendo agora com o TikTok, e isso eu estou falando apenas de redes sociais, e não de outros tipos de inovações. Eu estou falando de presença no mundo digital, porque tecnologia não é presença no mundo digital. São coisas completamente diferentes. Bem, mas agora o mundo se desenha para o que chamam de novo normal. E eu, particularmente, não gosto muito desse termo novo normal. Eu acho esse termo um tanto exagerado, como se após a pandemia nós todos fôssemos vivenciar uma realidade completamente diferente, em que todo mundo estaria completamente modificado, e as aglomerações no Leblon já mostram que não, as praias de São Paulo já mostram que não, as praias do Nordeste já mostram também que não. Que esse novo normal vai sim trazer alguns aprendizados, ele vai estimular alguns avanços sociais, mas nem tudo não será como antes. As coisas permanecerão muito semelhantes ao que era antes, e nós já dizíamos isso logo no início da pandemia. Mas o termo novo normal, ele nos faz refletir sobre essa mudança que vai acontecer na sociedade. Nos faz refletir sobre o progresso. E aí o próprio Leon Denis, no discurso que ele fez sobre o progresso, ele falava que o progresso é a aspiração pelo melhor, pelo belo, pelo bem. Falou, inclusive, que o melhor é a prova da existência em nós de um princípio superior, de uma coisa grandiosa, quase divina, que nos encaminha para destinos mais altos, que nos lança para frente. Isso é o melhor desse texto dele, nos lança para frente nos domínios do pensamento e da consciência. Allan Kardec, na pergunta 783 do Livro dos Espíritos, também, dentro da lei do progresso, ele pergunta aos espíritos se o progresso segue uma marcha lenta e progressiva, ou seja, se as coisas vão acontecendo de forma cadentes e lentas e o mundo vai se transformando. Os espíritos responderam que há o progresso regular e lento, mas de que de tempos em tempos Deus mandava algumas revoluções morais ou sociais, alguns abalos físicos ou morais, que catalisavam, que impulsionavam essas mudanças. E essas mudanças que se infiltravam um pouco na sociedade, elas dormitavam lá, muitas vezes por séculos, para depois elas irromperem subitamente. Isso quer dizer que, se a gente associar esse pensamento com a tecnologia, nós vamos compreender que a tecnologia sempre esteve aqui, que a presença digital há um bom tempo está aqui, e estava dormitando para agora explodir em movimentos como esse. Estamos fazendo o nosso evento literário aqui online, evento literário que no ano passado foi presencial, e agora a gente já descobriu que a gente pode fazer online e pode fazer presencial, e as pessoas também vão participar e vão se interessar muitas vezes no conforto da sua casa. Isso quer dizer que nós não vamos valorizar mais o contato humano, muito pelo contrário. No mundo pós-pandemia, o contato humano será muito mais valorizado. E nós, particularmente, já ouvimos, inclusive, que esse documento, eles falavam sobre coisas muito sofisticadas, porque tem instituição que não tem água ainda, que não tem energia elétrica e etc. Mas a gente fica imaginando o que aconteceria se Gutenberg, quando fosse desenvolver a prensa
que nos proporcionou termos o nosso livro hoje, proporcionou a editora Celde, está existindo hoje, nos proporcionou os livros, se ele tivesse pensado, olha, eu vou demorar 5 anos para fazer essa Bíblia e vai sair muito cara. E ninguém vai comprar uma Bíblia, ninguém precisa de livros, as pessoas podem ler no pergaminho ou as histórias podem continuar sendo contadas por meio das tradições, como sempre foi. Se ele tivesse pensado que não deveria fazer nada, talvez a chegada do livro, a proliferação do livro, a propagação da mensagem própria do Evangelho, que foi o primeiro livro impresso, foi a Bíblia, teria sido retardada, comprometida, o Evangelho não teria alcançado tantos corações como ele alcançou. Bastava Gutenberg, naquele momento, dizer assim, eu não vou desenvolver esse negócio, porque tem muita gente que não pode comprar a Bíblia agora, ou tem muita gente que não sabe ler. Então, como não tem gente que sabe ler, para que desenvolver livros? Mas ele foi além, assim como Thomas Edison, quando desenvolveu a tecnologia que proporcionava a lâmpada, ele também não pensou, ora, todo mundo tem lamparina. E há pessoas que não têm nem dinheiro para comprar o óleo da lamparina, do lampião. Então, para que desenvolver o dínamo? Para que desenvolver a tecnologia da lâmpada? Ninguém vai poder comprar uma lâmpada. Para que falarmos sobre o progresso? E aqui estamos nós agora, certamente sem a tecnologia dele, não teríamos esse screen do celular que você está vendo, essa tela do celular que tem uma iluminação, não teríamos a tela também do computador, isso tudo se retardaria. Mas o progresso não perdoa ninguém. O progresso, entre aspas, é cruel. Ele vai acontecer, quer nós queiramos ou não. E esse documento, essa fala, é muito mais sobre a nossa adaptação como movimento espírita a esses novos tempos, a esse chamado novo normal. Nosso papel é buscar que essas atividades possam trazer uma diferença em como nós vamos nos comportar daqui para frente, porque a vacina vai chegar. Venceremos a Covid-19, mas o mundo vai mudar. As coisas não serão mais as mesmas. As pessoas e as instituições descobrirão que poderão fazer muito mais com a ajuda da tecnologia. Porque como é que era tudo antes? As atividades do movimento espírita estavam estruturadas em práticas e experiências do século passado. Vivíamos o desafio de alinhar as iniciativas de uma doutrina atemporal em seus princípios, mas que foi criada no século XIX, vivida e praticada por instituições do século XX e vivida por pessoas do século XXI. Criada no século XIX, praticada em instituições no século XX e vivida, abraçada por pessoas do século XXI. Esse é o nosso grande desafio, fazer com que a nossa doutrina atemporal ela se adeque nessas estruturas que existem desde o século XX, muito bem criadas, e temos muito orgulho e somos muito gratos a tudo que foi feito até agora, mas o mundo mudou. E não foi a pandemia que provocou essa mudança. Ela foi apenas o instrumento que nos mostrou que deveríamos iniciar novas práticas e nos adequar a uma nova realidade. Porque depois, algumas atividades continuarão do mesmo formato. Muita coisa acontecerá do jeito que já acontecia anteriormente, mas serão potencializadas pela tecnologia. Como reuniões públicas, por exemplo, que serão massivamente transmitidas ao vivo por canais digitais, alcançando milhares e milhares de pessoas, muito mais do que antes. Os cursos das casas espíritas reformularão os seus modelos e serão oferecidos em modelos híbridos, com aulas que serão presenciais e também online, aulas que acontecerão também no formato ensino à distância ou no formato online, como hoje nós estamos vendo os nossos filhos e jovens e universitários estudando online também. Não é mais nenhuma novidade, quando o documento veio, isso parecia apontar uma tendência, mas essas tendências são tendências de curto prazo de coisas que já estão acontecendo. E uma coisa muito importante que vai acontecer também agora no mundo pós-pandemia é que a experiência do frequentador será levada em conta. Uma coisa que eu vi bastante no CELD, inclusive.
uma instituição que se preocupa muito com como as pessoas são acolhidas, como tudo é muito bem organizado, estruturado, como quando as pessoas chegam pela primeira vez, elas têm uma rotina de inserção, de inclusão, mas essa não é a realidade em todas as casas espíritas do Brasil. Muito pelo contrário. Via de regra, as pessoas chegam e elas vão tentando se adaptar àquela rotina por meio da vontade. É comum até nós dizermos que quem quer mesmo fica, quem tem interesse fica, quem não tem interesse vai embora. E muitas vezes nós precisamos, sim, melhorarmos a nossa estrutura de acolhimento para que as pessoas, quando chegam fragilizadas, muitas vezes, possam se sentir em casa dentro da instituição. Bom, o que isso significa no geral? Significa que o documento das 10 tendências para o estudo e a prática da doutrina espírita no mundo pós-pandemia se baseia em transformações que estão acontecendo na sociedade hoje, coisas que já vêm acontecendo agora. E o que precisamos fazer é nos adaptarmos a esses novos paradigmas nas áreas da tecnologia, da gestão da experiência das pessoas e, obviamente, na gestão da divulgação. Coisa que muita gente já está fazendo de uma forma muito bacana, como eu falei, museus e outras tantas instituições que já abraçaram algumas dessas estruturas que nós estamos falando aqui. E o que importa agora é que nós precisamos fazer algumas mudanças para poder nos adaptarmos ao século XXI. Nós não podemos estacionar no século passado. Se estamos ainda aguardando que a pandemia passe para abrirmos as nossas instituições do mesmo jeito, com o mesmo formato, fazendo as mesmas coisas, mandando-se fazer as mesmas coisas, acolhendo da mesma forma, infelizmente, isso não vai acontecer, porque quem está achando dessa forma, quem está pensando dessa forma, ainda não entendeu o que está acontecendo agora no mundo. Nós vamos nos conectar um com os outros cada vez mais, mas com um formato completamente diferente. A revolução digital nos deu acesso a um potencial sem precedentes. Nunca houve uma geração com tanta capacidade de propagar a mensagem da doutrina espírita para os corações humanos como a nossa agora. Então, é nossa obrigação fazer o que precisa ser feito para que o espiritismo alcance o tamanho que ele precisa. E não estamos falando aqui em proselitismo, estamos falando na nossa responsabilidade no processo de transição planetária. É muito importante lembrar que Allan Kardec, na Revista Espírita de agosto de 1863, falou que existiam 6 períodos do espiritismo. E o período de renovação social, que era o último período, era um período no qual a humanidade entenderia os princípios de fraternidade, ela entenderia tudo o que precisa entender para poder ser feliz. E nós temos o papel de fazer esse processo de transição para esse mundo melhor. É nosso papel fazer com que mais pessoas tenham acesso ao conhecimento da doutrina espírita, porque se nós não fizermos isso, outras pessoas farão. Não é à toa que as mentes hoje, as pessoas fragilizadas, estão procurando gurus, espiritualidade em todos os lugares, porque muitas vezes elas não encontram o nosso conteúdo onde elas estão, que é também dentro do universo digital. Então, como serão as reuniões públicas? As reuniões públicas acontecerão no mesmo formato, mas serão transmitidas massivamente. Por isso, algumas instituições, ou a maioria das instituições, vão disponibilizar o Wi-Fi. Terão lá o serviço Wi-Fi para que as pessoas possam se conectar, para que as transmissões possam acontecer. O sucesso do aprendizado da mensagem não será definido pela quantidade de gente que tem dentro do centro assistindo aquela palestra. E muitas vezes nós acreditamos que um centro bom, que tem boas palestras, é o centro que está lotado, que tem muita gente. E não necessariamente isso é verdade, e a gente não precisa se preocupar em transmitir as pessoas não irem mais aos centros espíritas, porque esse contato humano, como eu falei agora há pouco, será cada vez mais valorizado. O que vamos fazer é que nós vamos transmitir as palestras. E além de transmitir as palestras, nós vamos disponibilizar o conteúdo delas em áudio,
e por meio do áudio nós vamos colocar em podcast, nós vamos colocar em outras plataformas, nós vamos transmiti-las por WhatsApp para que as pessoas possam ouvi-las no carro no outro dia. Quem faltou consiga assisti-la também. Quem assistiu, assista novamente. Ou seja, é o conteúdo bom sendo disponibilizado para as pessoas, em especial para as novas gerações. Porque a linguagem do áudio, por exemplo, é uma linguagem muito comum para as novas gerações que escutam podcasts e conseguem se conectar melhor por meio desse tipo de tecnologia, desse tipo de veículo de recurso. E esses todos são processos de baixo custo, mas, apesar de ser processo de baixo custo, nós precisaremos qualificar o nosso conteúdo, produzir bons conteúdos, porque conteúdos ruins também não são vistos, nós sabemos disso. E conteúdo ruim, quando a gente fala, é conteúdo como eu estava aqui agora com o sol na minha cabeça, porque o sol se movimentou aqui enquanto eu escutava o Paulo falar. E esse conteúdo, se tivesse desse jeito, não importa o que eu falasse, as pessoas não iam conseguir se conectar com o que nós estávamos falando. Por outro lado, esse tipo de coisa também vai ajudar a eliminar aquelas palestras de improviso. Sabe quando você chega na instituição, tem aquela palestra que você fala, poxa, ele leu, falou alguma coisa, mas não linkou bem, o palestrante parecia que não se esforçou tanto em preparar aquele conteúdo, ou porque não teve tempo, ou porque já leu aquele conteúdo 1000 vezes, mas muitas vezes quem está ali também leu 1000 vezes e quer ir além, quer estudar mais, quer aprofundar. Isso vai ajudar também na preparação dos palestrantes para entregarem um conteúdo muito melhor para todos nós. Isso é bom para a doutrina espírita e para as pessoas também. Os cursos vão mudar os seus formatos e eles passarão a ser híbridos, com aulas presenciais e aulas online, com avaliações feitas por meio de quizzes, aqueles aplicativos que colocam perguntas e respostas, e aí quando o facilitador, o coordenador, a pessoa que está ali coordenando aquele estudo vai lá e vai olhar, vai ver, olha, essa parte aqui não foi bem entendida por metade da turma, essa outra parte não foi bem entendida por 3 pessoas, ele vai poder fazer reforços customizados, ao invés de só colocar o conteúdo, entregar o conteúdo, ler, falar sobre aquilo e depois ir embora achando que está tudo bem, sem avaliar, sem conseguir entender se as pessoas efetivamente conseguiram se conectar com aquele conteúdo. Então, esse tipo de estudo, esse tipo de curso vai acontecer de forma híbrida. As salas de aulas também vão se modificar completamente, porque nos formatos de sala de aula serão favorecidos rodas de conversa, consultas online. Por incrível que pareça, as pessoas vão poder consultar celular, notebook, tablet dentro da sala de aula, o que ainda é um tabu para várias instituições, porque acredita-se, inclusive, que o 3G ou 4G ele concorre com alguma onda eletromagnética da espiritualidade. E aí é bom lembrar que o 3G e o 4G, por si só, não concorrem entre si. Imagina com alguma outra situação, com algum outro formato que está lá na espiritualidade. Não parece fazer muito sentido. Mas o mais importante é que a experiência do espírita será muito levada em consideração. As instituições vão se preocupar muito em como as pessoas estão se sentindo quando chegam à casa espírita. E as pessoas não vão se sentir seguras e estar em ambientes que não são tão bem higienizados. Isso já está acontecendo em restaurante, em ônibus, em avião, em todo lugar. Vai ser também na casa espírita. Isso vai fazer com que os dirigentes precisarão utilizar mais criatividade para gerir a casa espírita, porque os custos vão, de fato, aumentar, porque nós precisaremos nos preocupar melhor com comida saudável que é disponibilizada em lanchonetes, nos preocupar com a questão da higiene e com acessibilidade também, porque já não faz mais sentido, em pleno século XXI, ter instituições no qual os idosos e as pessoas portadoras de deficiência não consigam ter acesso. Se museus e repartições públicas e tantos outros lugares como universidades estão fazendo esse movimento, nosso movimento de caridade, de acolhimento, de empatia é também primordial para podermos abraçarmos essas pessoas dentro da casa espírita. Se a gente não fizer isso, as pessoas vão ficar em casa assistindo os eventos, elas não vão para a instituição. Então, nós precisamos fazer esse tipo de adequação.
Uma outra coisa que vai acontecer é que as instituições vão ficar mais tempo abertas. Aquelas instituições que abrem 15 para as 8 para começar a reunião e fecha 9h15 depois que terminar a reunião, porque estava aberta só para aquele estudo, serão menos frequentes. Porque nós precisaremos bastante do concurso da convivência dentro da casa espírita, porque logo em seguida nós já sabemos o que vai acontecer no pós-pandemia, vem a onda que falam até que o pós-pandemia vai trazer muita depressão, vem trazer as chamadas doenças neuronais, porque as pessoas vão se sentir extremamente impactadas com essas mudanças que elas passaram. Então é muito importante que nós tragamos para dentro da casa espírita a discussão sobre a saúde mental, não só de quem está chegando para se tratar ou para conhecer a doutrina espírita, mas também para os frequentadores, para os trabalhadores. Por isso que algumas instituições vão ampliar os seus ambientes de convivência e as suas recepções. Algumas instituições que são pequenas vão até sacrificar lugares que são lugares de estudo, não, tem menos uma sala de aula e mais um ambiente de convivência. E dentro desse ambiente de convivência, as livrarias e cafés serão integradas. Aquelas livrarias com balcões, onde as pessoas vão lá e deixa eu pegar esse livro aqui, deixa eu ver, e o livro está todo ensacado, você não tem embalado, você não tem acesso ao que está dentro, você não consegue ler, você não consegue ter essa interação. Essas coisas tendem a não acontecer mais, porque se a Amazon lá nos Estados Unidos consegue ter uma loja que não tem ninguém para receber o dinheiro e você paga por mecanismos de tipo PicPay ou com aplicativos de pagamento que estão cada vez mais comuns, se você não precisa mais de ninguém ali para receber o dinheiro, numa casa espírita, numa instituição cristã, na teoria, nós não precisaríamos também termos alguém ali que estivesse entre a gente, nós ou quem está comprando, e quem está oferecendo. As pessoas saberiam o preço e elas pagariam por elas mesmas, sem precisar de ninguém para estar ali para receber esse dinheiro. Essa pessoa estaria circulando, falando sobre os livros, contando histórias, apresentando novidades, mostrando o livro do Paulo Henrique Figueiredo aí dentro do CELD, mostrando os livros do Leon Denis, ao invés de estar ali só para receber dinheiro. Ou seja, nós conseguimos já fazer esse ambiente de convivência, as pessoas podem ler à vontade os livros que estão lá e compram se quiser, se acharem que é relevante. A boa notícia é que as pessoas vão comprar. A boa notícia é que o percentual de perda é tão pequeno que vale a pena a gente ter esse ambiente acolhedor, e esse tipo de iniciativa será importantíssimo para ancorar, ajudar na saúde mental dos trabalhadores. Outra coisa que vai mudar absurdamente são os canais de divulgação do espiritismo. Eles se multiplicarão, e a gente já está vendo isso acontecendo. O ponto é que no mundo de excesso de informações, excesso de lives, excesso de transmissão, excesso de palestras e etc., os conteúdos de boa produção, de boa qualidade, como o meu, que estava ficando de novo aqui o sol andando, se tornarão mais relevantes. E nós precisamos entender que precisamos também qualificar as pessoas que trabalham conosco para que elas possam nos ajudar na entrega desse bom conteúdo. Por isso, o trabalho voluntário vai mudar de patamar. E as pessoas que fazem a divulgação séria, sistemática da doutrina, vão usar de todos os canais que existem, como Allan Kardec fez em seu tempo. Se Allan Kardec estivesse encarnado hoje, vocês têm dúvida se ele não estaria usando o YouTube, se não estaria usando todas as redes sociais. Ele escrevia cartas. Se você entrar lá no portal, você vai ver as cartas. Ele recebia as cartas. E todas as cartas que ele recebia, ele se esforçava por responder, por acolher. Ele se desculpava quando não estava em casa e recebia uma visita. Ele se desculpava quando demorava para responder algum pedido que era feito de todas as partes do mundo. Ou seja, ele tinha um comprometimento muito grande em usar e ocupar todos os espaços que eram possíveis, e hoje nós temos a obrigação de fazer isso também. Com isso, pessoal, surgirão o atendimento fraterno online. Não sei se já está acontecendo aí no Rio, mas assim como existe a telemedicina, que hoje as consultas, boa parte das consultas nós já fazemos por meio da tecnologia, o atendimento fraterno online acontecerá também. Sim, muita gente estranha, fala, e os espíritos, como vai acontecer, como é que vai ser isso? Esse atendimento online vai ajudar as pessoas que têm problema de mobilidade, que estão acamadas, pessoas que trabalham à noite, que não conseguem ir para a instituição. É uma série de gente que está fora
da possibilidade do nosso atendimento espiritual e nós vamos poder acolhê-las por meio da tecnologia, como já estamos fazendo com a medicina e por que não fazer isso também com o atendimento espiritual. Obviamente, isso não vai poder ser feito de toda forma. Nós precisaremos ter um nível de qualificação, treinamento, rotina estruturada, horário, local adequado. Não dá para estar cozinhando e fazendo atendimento fraterno em casa, voluntário. Não vai ser assim. As coisas serão mais qualificadas. E isso vai ser bem importante. Muito importante. Com certeza. Com certeza. Nossa, mas já muita informação. Olha, a participação do público aqui já está intensa. Já, a gente né? vai passar para a Juliana, porque ela vai passar as perguntas e muita intensa participação. Juliana, agora com você aí as perguntas. Conceição, me dá mais só 5 minutos para eu concluir. Eu gostaria de concluir aqui o conteúdo. Sim, perdão. Tá. As pessoas, tá? Se vocês não se incomodarem. Então, a gestão dos centros serão gestão digitalizada. Hoje, é muito mais barato você ter uma gestão digitalizada, com parcerias entre as lojas virtuais e as editoras, para fazer o split de pagamento, ou seja, os centros poderão utilizar tudo que existe hoje de gestão digitalizada para facilitar a forma como lida com o frequentador. Vou dar um exemplo prático para o sócio. Hoje em dia você tem um carnezinho, você paga o teu carnê como sócio. Não precisa mais de carnê de sócio. Basta você ter um aplicativo como o PicPay ou qualquer um outro e você colocar uma contribuição recorrente e não precisa, num momento como esse agora, que pode a instituição levar um carnê ou esquecer. As coisas já estão todas formatadas por meio da tecnologia. Muito simples de fazer e a gente consegue fazer com implantação de custo zero ou praticamente zero. Os congressos, grandes eventos como esses continuarão a existir e continuarão a existir de forma presencial. Por quê? Porque o acolhimento, o contato humano, como eu falei lá no início, vou repetir agora, será muito valorizado. A diferença é que eventos começarão online e depois continuarão presencial, como nós estamos fazendo aqui agora. Ou seja, nós alcançaremos mais pessoas e teremos um evento um pouco mais longo, onde as pessoas começarão a estudar em casa e depois irão para o evento presente. E, para concluir, o movimento federativo, que é aquele movimento, aqui a gente se atém no estudo sobre o papel de preparação dos trabalhadores ao invés do papel de curadoria. Durante muito tempo a gente tinha casas, mães ou casas, instituições orientadoras que diziam o livro que era bom, o palestrante que era bom, o que tinha que ser lido, o que não tinha que ser lido, qual que é o livro que tem que estar dentro da casa espírita, qual o livro que não pode estar, qual é o conteúdo que as pessoas podem assistir. A gente não pode mais fazer isso. Porque é tanto conteúdo, gente, que é impossível fazer uma curadoria desse conteúdo todo. O que é que vai se fazer? Nós vamos nos focar em produzir novos conteúdos, bons conteúdos, para que os bons conteúdos se sobreponham ao conteúdo que não é tão bacana. E as pessoas, por meio do desenvolvimento do pensamento crítico, como Allan Kardec queria, por meio da autonomia, sua autonomia de estudo e não sua obediência, heteronomia, seguindo o que tem que ser falado, seguindo o que é certo, elas por si próprias conseguirão identificar um conteúdo bom de um conteúdo ruim. Esse é o resumo do documento como um todo, e é muito importante a gente entender que não são tendências que falam sobre a tecnologia, são tendências que falam sobre a adequação da casa espírita, sobre o alcance da mensagem, e principalmente em como vamos acolher as pessoas, em especial as novas gerações, por meio do uso da tecnologia. Tá, Juliana? Desculpa ter pedido mais um tempinho, Juliana, mas não fazia muito sentido parar ali no 7 e a gente não concluir depois, tá? Imagina. Com certeza. Imagina, sem problema. Bom, eu quero primeiro agradecer a todo mundo que está participando, porque realmente aqui o chat está com muitas perguntas, muitas pessoas assistindo, e todos gostando muito da sua fala, Jaime. Tá sendo muito, muito bom, muito interessante. E antes da gente começar essa parte das perguntas, eu queria também agradecer, porque nós já estamos chegando em quase 20 mil inscritos no canal, no nosso canal do YouTube. Parabéns. Olha aí o reflexo, né, também dessa nossa expansão das atividades online, né? E pedir para que você que ainda não fez isso, não fez essa inscrição, vai lá, se inscreve no nosso canal, procura pelo CELD ao vivo ou no Centro Espírita Leon Denis.
se inscreve lá, ativa o sininho para vocês estarem sempre por dentro das nossas atividades, deixa o seu joinha lá, seu like, porque isso é muito importante para casa, principalmente num momento como esse, né? Bom, deixa eu procurar aqui as perguntas agora, porque já tem algumas aqui separadas. Seguinte, a Angélica, ela pergunta, ela fala o seguinte: Jaime, dentro da visão de futuro pós-pandemia, você classificaria a empatia como uma alavanca importante para esse nosso progresso? Sem dúvida. Eu vou falar da perspectiva da Casa Espírita e depois de mundo, né? Eu tenho um livro que chama Empatia, porque as pessoas empáticas serão os líderes do futuro. Então, o mundo pós-pandemia, nesse mundo novo que está para surgir, que nós acreditamos que tem um movimento individual e um movimento coletivo de transformação, mas que ele não vai se dar da forma como esperávamos, porque está lá no Livro dos Espíritos, gente. O progresso não acontece de uma hora para outra. Ele tem impulsos, mas ele não acontece, ele não dá saltos, né? Então, a empatia, que é essa capacidade de olhar o outro, de sentir o que o outro sente, se colocar no lugar do outro e agir a partir dessa perspectiva, será muito importante para contribuir com a outra habilidade do século XXI, como a empatia, que é a cooperação. Nós só conseguimos lidar com problemas coletivos, com crises, quando temos capacidade de nos conectarmos uns com os outros. Mas para nos conectarmos com as pessoas, nós não podemos apenas escolher nos conectarmos com aqueles que são exatamente igual a nós. E onde é que entra a empatia aí? A empatia entra quando acaba essa nossa mania de nos conectarmos com o que nos é familiar, para poder entender que o outro é diferente da gente, pensa diferente, tem uma outra história, tem uma outra construção mental, tem uma outra educação, tem uma outra percepção de mundo que foi construído por essa história. Inclusive, na nossa perspectiva imortal, nós temos obrigação de entender isso. E partindo dessa perspectiva, mudar o nosso olhar para nos conectarmos com essas pessoas e conseguirmos cooperar para que o mundo seja um mundo melhor. Como é que a gente coopera para que o mundo seja um mundo melhor? As nações cooperam entre si para poder decidir sobre a vacina e sobre quem vai ter prioridade em receber a nossa vacina. Elas não cooperam entre elas quando elas começam a brigar e dizer tal vacina serve e tal vacina não serve. Nós não cooperamos quando nós dizemos que um povo é responsável pelo problema da epidemia e um outro povo é herói. Nós não contribuímos quando fazemos esse tipo de movimento. Mas como é que nós contribuímos como indivíduo? Por exemplo, ontem eu fui comprar um bolo para um amigo que está em aniversário, e a minha esposa, nós íamos dar esse bolo de presente para ele. Chegamos no supermercado e uma senhora estava na minha frente, ela estacionou no meio de duas vagas. No meio de duas vagas. E aí, quando ela desceu, eu falei, moça, queria estacionar aqui do seu lado, são duas vagas que a senhora parou. Não, eu parei aqui onde o outro carro estava. Pois é, mas o outro carro estava errado. São duas vagas e eu preciso estacionar aqui, que minha esposa está me aguardando lá fora e ela está com a visão comprometida, que ela acabou de fazer uma cirurgia, eu preciso acompanhá-la. E a mulher falou e fez, olha, mas eu não vou tirar o carro daqui, não dá para você colocar aqui, não é uma vaga. Ela tentou me convencer de todo jeito que aquilo ali não era uma vaga, e eram duas vagas. E eu, muito calmamente, falei para ela, não, moça, são duas vagas, e eu realmente preciso estacionar. Ela olhou, fechou o carro e saiu andando, virou e bateu em uma foto do meu carro, como quem diz, vou bater uma foto aqui caso você faça algum mal contra o meu carro, como se fosse fazer algum mal contra ela. Ou seja, é uma atitude individual, é uma atitude de uma pessoa que estava ali no supermercado fazendo uma compra, ou seja, não é uma pessoa que estava ali num sábado à tarde, e era uma atitude simples. Mas quando ela me tira o direito de parar o meu carro também, porque para ela está tudo bem, o que importa é ela parar, não importa o que está acontecendo, não importa o outro. Quando nós temos esse tipo de atitude, que é uma atitude que é muito caracterizada no Brasil pelo jeitinho brasileiro, que o jeitinho brasileiro é a maior representação da nossa falta de empatia como pessoas. Então, é nós termos o olho atento para que o outro também existe
e o outro não é apagado, o outro não é desumanizado porque pensa diferente de nós, porque não é igual exatamente a gente, ou não é a gente. Isso é bem importante. E na casa espírita, o acolhimento. Opa, de novo, ó. O acolhimento. A luz. O acolhimento. Nós precisamos entender que a pessoa que ali chega é uma pessoa que precisa ser abraçada. E melhor do que tudo, precisamos entender que nós que estamos lá na casa espírita também precisamos ser abraçados, porque é tão difícil a gente fazer parte de uma comunidade, ter um problema e não pode compartilhar com as pessoas, né? Para não ser julgado de obsidiado, para não ser julgado de problemático. Deveria ser um lugar onde nós poderíamos ser acolhidos. Bom, por falar em acolhimento, né? Temos uma pergunta aqui que diz o seguinte: a pessoa pergunta, e os que são atendidos pelas obras sociais espíritas, né? Como atender virtualmente? Aí ela faz um comentário, porque são, na maioria, pessoas que são excluídas digitais, né? São pessoas que não teriam esse acesso. Então, como que a gente faz para continuar atendendo essas pessoas? Essa é uma excelente pergunta. Quando a gente fala em atendimento material, o que a gente tem visto é digamos, uma proliferação de ações do bem que aconteceram assim que a pandemia começou. A gente viu gente que não tinha o que fazer, mas colocava um cartazinho no elevador dizendo: se você é idoso, você não pode ir na farmácia, eu vou para você. Meu apartamento é esse aqui, eu posso ajudar. A gente viu gente como, em Recife, uma equipe do Anjos da Noite, que saía de 15 em 15 dias para entregar comida na rua. Essas pessoas passaram a ir todo dia fazer essa atividade. A gente viu a Fraternidade Sem Fronteiras se juntar para fazer um trabalho para a nação Curumim, para acolher os índios que estavam excluídos. Não importa a tecnologia, nesse caso, para quem está lá recebendo, mas ela pôde nos conectar. E por meio dessa conexão que a gente está tendo aqui, que você pode, inclusive, agora ir ali naquele QR Code que está do lado esquerdo da Conceição, apontar o seu celular e já fazer algum tipo de atividade. Coisa que você precisaria ir lá no céu de agora, pegar um carnê, pegar um papel, pegar alguma coisa, e agora você consegue fazer, que você vai conseguir continuar fazendo isso. O que isso quer dizer? Que nós precisamos usar a nossa criatividade para, por meio da tecnologia, fazermos também o bem. Tem muita gente que está só preocupada em ficar no Zoom de domingo a domingo, no YouTube vendo lives das celebridades e dos palestrantes espíritas famosos. Tem, mas tem muita gente fazendo bem. E para onde a gente tem que olhar? Para quem está seguindo o nosso guia e nosso modelo, que é Jesus. Para quem está fazendo bem. Então a gente olha quem está fazendo bem, segue e vai dar tudo certo. É só seguir e se perguntar o que Jesus faria nesse caso. Ele ficaria de domingo a domingo no Zoom ou dentro do YouTube vendo lives, ou ele alimentaria a alma, mas também encontraria uma forma de fazer o bem. Eu creio que seria a segunda resposta. Essa pergunta foi da Cíntia Teixeira. Eu não falei o nome anteriormente, porque eu anotei a pergunta e perdi de vista, porque foram muitos comentários. Mas eu consegui encontrar que agora a pergunta foi da Cíntia Teixeira. A gente tem mais uma pergunta aqui, uma colocação interessante do Tiago Terra. Ele diz o seguinte, né? Uma vez que estamos online e vibrando na mesma frequência, isso seria também com o objetivo de espalhar pequenos, aí ele bota entre aspas, postes de esclarecimento pelo planeta, e depois ele complementa, né? Ou seja, como se fosse uma distribuição de antenas, né? Como se tudo fosse, né? Como se a gente fosse se conectar, seria isso? Como é o nome dele, Juliana? Tiago Terra. Tiago, perfeito o que você falou, Tiago. Eu achei muito pertinente o que você está falando. Estava tendo essa conversa ontem, inclusive com a Catarina, com a minha esposa, e nós estávamos falando sobre aquela cena do filme de Divaldo, quando o Divaldo está com o Chico, e fala: a gente não pode ficar junto, que somos dois postes de luz. Isso. Nós sabemos que Divaldo, né, toda vez que Divaldo fala: eu vou fazer uma cirurgia e não vou voltar, estou indo para o plano espiritual, e toda vez que fala no finalzinho da missão dele aqui na Terra, e toma em moratória, né? Continua com a gente. Eu adoro o tio, fico o tempo todo conectado com o conteúdo dele, é maravilhoso ter ele aqui. Mas que bom que nesse momento, já que o Divaldo está viajando menos,
está fazendo as lives lá da Mansão do Caminho também. Ele que era um grande divulgador da doutrina e dava uma voz muito poderosa à doutrina. Exatamente nesse momento, não é à toa que se proliferam milhares de mensagens, de lives, de transmissões e etc. Porque esse tipo de movimento que é um movimento da regeneração, é um movimento da transformação, é a tecnologia, a ciência, agora, como nunca, nos favorecendo para levarmos a mensagem espírita tão longe. Levar consolo. No Setembro Amarelo, então, que é tão especial como agora, nós levarmos discussão sobre a valorização da vida, falarmos sobre a imortalidade da alma, pessoas que não podiam estudar o conteúdo espírita porque tinham preconceito na família ou que não conseguiam, agora podem procurar, porque estamos com muito conteúdo dentro das plataformas digitais. Ou seja, são vários pontinhos de luz pequenininho, como o meu, que está aqui, bem pequenininho, para poder ajudar esse luzona, aquela luzona que o Divaldo, que o Chico, que o Leon Denis, né, o Kardec deixaram para a gente. Bom, eu tenho... Nosso tempo está chegando, né, quase no finalzinho, né? Mas eu ainda tenho aqui uma pergunta e ainda um comentário que eu achei interessante, né? O comentário da Ellen Machado. Ela disse que nunca estudou tanto quanto agora, nesse momento, né, da pandemia. Ela diz aqui o seguinte, que ela assistiu tantas palestras, participei de tantos grupos de orações, essa pandemia serviu para eu estar junto com amigos que não conseguia estar para estudar a doutrina. Então, olha aí, né, a importância de todo esse movimento, dessa parte tecnológica, né, o quanto que isso contribuiu, né, para muitas pessoas que, de repente, não podiam, não tinham tanta possibilidade, assim, de se locomover. E vamos à última pergunta. Eu até aproveito já para agradecer aqui pela participação de todos, agradecer ao Jaime pelas suas colocações. A última pergunta é a seguinte, vamos lá. Deixa eu encontrar ela aqui. A pergunta é do Alziro Cunha. Ele cita, primeiro, uma passagem da Gênese. Isso. Ele fala o seguinte, a passagem é a seguinte, né? Ele, o nosso globo terrestre, né, progride fisicamente pela transformação dos elementos e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. E aí ele faz uma associação, ele pede para fazer uma associação, né? A partir dessa mensagem acima da Gênese, como é que você pensa esse momento, né, da pandemia, né, para nós? Ele pede para fazer essa associação com essa passagem. Qual é a passagem, Juliano, que eu não... A passagem é a seguinte, eu vou ler o que ele escreveu, né? Ele progride, o nosso globo, fisicamente, pela transformação dos elementos, e moralmente, pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados, que o povoam. É Gênesis capítulo 18, os tempos são chegados. Esse trecho que ele coloca, do progresso moral e físico, né, do planeta. E aí ele pede para que você compare, como é que pensar comparar essa citação de Kardec com esse momento da pandemia que nós estamos vivendo. Tá, a resposta para essa pergunta, Juliana, é uma pergunta muito bacana também, ela foi dada na sua leitura inicial da mensagem do Fenelon, quando ele diz que a revolução, essa transformação que está acontecendo agora, ela é muito mais moral do que física. Essa transformação, essa mudança que está se operando no mundo é uma mudança moral. Essa em especial, que é essa revolução, essa mensagem, essa possibilidade de entendermos a humanidade, o mundo, a forma como nós lidamos com a sociedade, com a religiosidade, tudo isso é uma transformação moral por meio da compreensão do nosso papel como homem integral. Por meio da nossa compreensão do nosso papel como indivíduo na coletividade, por meio da nossa compreensão de que somos espíritos imortais. Toda revolução, toda mudança, ela vai se dar quando o homem compreender que o materialismo é uma farsa, que o materialismo leva ao sofrimento, que somos espíritos imortais, que temos uma história milenar e que por meio do nosso entendimento dessa jornada, nós conseguimos ser mais plenos e mais felizes. Como Paulo Figueiredo falou lá atrás, não sendo submissos a uma história de pecado ou de punição e etc., mas construindo a nossa felicidade por meio da nossa autonomia,
compreendendo que a vontade, como diz Emmanuel tão bem no livro Pensamento e Vida, é a governadora da nossa mente e é capaz de nos direcionar para refletirmos, por meio das nossas ações e dos nossos pensamentos, a nossa natureza divina. O Deus que está em nós, que é o Deus, a nossa fração de luz, o brilho a vossa luz. Esse movimento só vai acontecer quando a nossa vontade for regida pelo desejo sincero da abnegação, da nossa forma de servirmos ao outro, ocuparmos um espaço no coletivo que transcende o espaço que nós queremos ocupar por meio das nossas crenças egoísticas. Então, essa revolução é revolução moral, é a revolução quando nos transformamos num homem melhorado, que Emmanuel fala, e por meio dessa transformação no homem melhorado, a espiritualidade superior opera para fazer a transformação no mundo. Se você consultar lá no capítulo 17 do livro Pensamento e Vida, Emmanuel faz uma brilhante dissertação sobre como nos transformamos em elementos dessa transformação do mundo. E essa transformação física, essa transformação que aparece, que é uma transformação, digamos, quando nós esperamos cataclismas, quando esperamos mudanças físicas, não é essa revolução que nós estamos, essa transformação que nós estamos vivendo agora. Essa agora é unicamente moral. O que tem de elemento físico nessa transformação é que, diferente do que se imaginava, o ser humano do futuro não vai usar aquelas vestes do romance há 2000 anos, não vai andar todo mundo de vestido. Nós seremos os seres humanos que vamos usar tecnologia, vamos vestir tecnologia, e por meio dessa tecnologia nos transformaremos em seres humanos melhores, que iremos colaborar para que esse mundo seja um mundo melhor. Gente, estamos chegando aqui, infelizmente, ao final da nossa live. Passou tão rápido, né? Tantas colocações importantes, né, para o nosso dia, para o nosso entendimento. Muito bom, Jaime. Você agora poderá fazer, então, suas considerações finais, para depois a gente partir para o encerramento. Conceição, eu queria usar essa resposta, que eu fiz as considerações finais, como a consideração final, como fechamento, porque eu acho que é importante que a gente entenda que o nosso movimento, o nosso papel na transformação, no uso da tecnologia, da empatia, é tudo muito interligado. O acolhimento das pessoas, a empatia, a tecnologia e a forma como nós vamos nos empenhar com vontade para usar a tecnologia para servir ao Cristo. E não fechar os olhos e dizer, eu não vou aderir a esse negócio de tecnologia porque o Espiritismo não precisa disso. E nós sabemos que sim, porque a ciência é como se nós estivéssemos dizendo, olha, não queremos um canal de televisão. É como se nós disséssemos assim, eu não quero saber o que se estudou sobre a experiência das pessoas, e eu não quero saber se eu chego numa livraria bacana e eu gosto de me sentar no puff e ficar lendo aquele livro, e se eu quiser eu levo para casa. Eu acho que tem que continuar aqui no centro, a pessoa pedindo o livro, ensacado, se quiser leva, se não quiser não leva, não faz diferença. Nós nos ocuparmos em observar atentamente o que tem acontecido no mundo, para trazermos para dentro da casa espírita, para que nós não afastemos as novas gerações, que não vão se adaptar a esse formato que nós estamos agora conduzindo o movimento espírita como um todo. Está claro aí nos números, né? A gente olha o IBGE, vê que a maioria dos espíritas estão entre a geração X e a geração Y. São os milênios e a geração X. Com certeza. Mas eles não estão nos eventos nas casas espíritas. Por quê? Se eles se declaram espíritas e não estão lá, é porque o espiritismo, a espiritualidade está no coração. Mas quando eles chegam e se conectam com as instituições, eles não se sentem representados. Então, precisamos repensar. Então, se a sua instituição espírita, onde você estiver, os jovens parecem desinteressados, não adianta colocar a culpa nos jovens e dizer que o jovem é disperso, não. A gente tem que olhar para dentro o que nós estamos fazendo, porque essa revolução é moral e nós temos um papel em fazer essa transição, em especial, preparar os nossos sucessores que vão continuar levando a mensagem do Cristo por toda parte.
Com certeza, nós agradecemos imensamente essa sua fala tão maravilhosa, em nome da direção do CELD. Muito, muito bom mesmo, muito importante tudo para a gente. E gostaríamos de lembrar aos amigos internautas que teremos agora, às 14 horas, daqui a pouquinho, Alexandre Lobato, com o livro No Invisível, às 15 horas, Sueli Caldas Chubes, com o livro Problema do Ser e do Destino, e às 16 horas, no encerramento, Ana Teresa Camasmi, falando do livro Depois da Morte, os 3 livros agora de Leon Denis. Então, é isso. Então, não se esqueçam, amigos, de se inscrever no nosso canal, de visitar as nossas redes sociais, Facebook é o CELD Oficial, Instagram, @Centro Espírita Leon Denis. Deixe lá no YouTube seu like, sua inscrição, compartilhe esse vídeo, ele ficará postado, todos esses vídeos, né, lá no nosso canal do YouTube, Centro Espírita Leon Denis. Então, é muito importante que vocês também ajudem a compartilhar. Quem não tiver tido oportunidade de assistir ao vivo, pode assistir depois. Então, muito obrigada mais uma vez, Jaime, foi um prazer tê-lo aqui conosco. Vamos, então, à nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, agradecidos estamos, agradecidos ao Pai de misericórdia e à espiritualidade amiga da nossa casa, por esse momento tão feliz que tivemos aqui, com tantas reflexões, onde tantas bênçãos foram derramadas sobre nós. E te pedimos, Senhor Jesus, que essas vibrações de paz e harmonia continuem por toda a nossa tarde, iluminando e vibrando pelo nosso festival literário do CELD. E assim, Senhor Jesus, com a sua permissão, com a permissão de Deus, damos por encerrada a segunda live do nosso festival literário virtual do Centro Espírita Leon Denis da cidade do Rio de Janeiro. Graças a Deus. Muito bom. Então, até a próxima oportunidade, Jaime. Até, pessoal. Muita paz para todos. Muito obrigada a todos. Tchau. Muita Tchau. paz.